Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui mais uma vez no nosso canal no YouTube para desfrutarmos deste momento ímpar em nossas vidas quanto ao propósito de oração, a oração ao meio-dia. Hoje, nesta sexta-feira, chegamos ao 15º dia. E lembrando a todos que o nosso propósito é de segunda a sexta-feira. Portanto, hoje vamos encerrando mais uma semana para a glória de Deus. Por isso, vamos aproveitar bem esta porção, como assim os israelitas tinham porção dobrada no deserto, para que possamos suportar o final de semana e chegarmos com força desde o primeiro dia da semana no domingo. Louvado seja Deus. Para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou o pastor André Pessoa Gomes, pastor presidente desta casa de oração e adoração, Ministério Urim e Tumim. O Senhor nosso Deus tem sido bom conosco e tem nos permitido este bom ide de Deus. E aqui estamos, não apenas eu, mas você, meu irmão, minha irmã, que está sempre cooperando, que está sempre colaborando, que está sempre orando e que está sempre também lutando contra as potestades do ar, contra as beliais, contra os espíritos imundos e contra a nossa condição natural carnal, que é pecaminosa. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que sempre venhamos a perseverar. Aquele que permanecer até o fim, viu só? Não é até o meio, não é até daqui um terço, não. É até o fim, estes serão salvos. Então, vamos continuar firme, igreja. Em nome de Jesus, sabemos das dificuldades, sabemos dos desafios e por isso estamos aqui também, porque nós somos igreja. Por isso aproveitem esse espaço na sala de bate-papo ao vivo, nos comentários, na sua gravação aqui no nosso canal, e todos os pedidos de orações estão sendo observados e anotados para a glória do Altíssimo. Quem está acompanhando o ministério, essa semana nós fizemos o compartilhamento da folha de oração dos últimos 15 dias. E agora já começamos uma nova jornada. Esses nomes serão mencionados na presença do Senhor em oração na igreja. Que vocês possam também estar orando por nós e que vocês possam também estar em concordância segundo a palavra de Deus em nossas vidas. E falando em palavra de Deus, hoje nós temos mais uma saudação antes da oração, mas antes disso também eu quero sempre agradecer e sempre me lembrar de vidas, almas que estiveram aqui conosco no dia anterior, no caso, no 14º dia. Então eu quero celebrar a Deus pela sua igreja. São estes: Ivanice Gomes, Eudenice Pessoa, Kátia Rodrigues, Aninha Moraes, Karine Pessoa, Maia Rodrigues, Fátima Moura e Priscila Alves. Deus abençoe a sua amada igreja, em nome de Jesus, a qual também faço parte, tá bom? Eu faço parte da igreja do Senhor Jesus. Eu também estou dentro da arca da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E eu louvo ao Senhor pelas suas. Eu não me canso de dizer o quanto eu sou grato pela vida de vocês, o quanto me alegro em ver a participação de vocês. E é claro também que ficamos ainda mais alegres quando assumimos a condição de mensageiros do Evangelho. Você pode também ser um mensageiro do Evangelho através dessa ferramenta virtual. Vamos fazer com que este vídeo alcance outras pessoas, para que outras pessoas possam ter experiências e experimentar tudo aquilo que eu e você temos experimentado nesse ministério através da porção do Espírito Santo de Deus e da palavra do Senhor Jesus Cristo. Façamos o bom ide de Deus e não nos cansemos em Cristo Jesus. Há um grande galardão guardado para todos aqueles que assim o fizerem em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, hoje eu gostaria de trazer, na verdade, uma pequena menção, uma pequena saudação a respeito da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 19. O versículo 1 diz o seguinte, o 2 e o 3 também:
Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Bom, igreja, como todos já sabem, o capítulo 19 está bem explícito quanto àquilo que implica a morte e o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E olha só o que acontece na saudação de hoje. Ontem nós falávamos a respeito do primeiro rei de Israel e o último rei, que foi o Senhor Jesus Cristo, né, na linhagem real, claro, e que Jesus se tornou o último para ser o primeiro, e que, ao contrário de Saul, Deus encarnou a palavra através do Senhor Jesus Cristo, a obedeceu e teve morte de cruz, mas ressuscitou e enviou seu Espírito Santo para a sua igreja, que é o nosso Consolador em Cristo Jesus. E eu me lembro que na mensagem de ontem, na saudação de ontem, nós falávamos a respeito da importância de honrarmos o rei. Lembra? Honrarmos o rei, honrar a coroa, honrar a nossa pátria celestial. E falamos também da questão da honra a respeito de nossas próprias coroas, porque somos reis e sacerdotes segundo a palavra de Deus e que, segundo a sua palavra, iremos reinar com Cristo Jesus. É isso mesmo. Se você não sabia, agora você está sabendo que um dia eu e você iremos reinar com o Senhor Jesus Cristo, e a alguns ele vai confiar cidades. Está escrito em nome de Jesus. Eu não vou ficar aqui tentando tatear algumas situações que podem não ser nas mansões celestiais, mas apenas naquilo que a Bíblia nos permite. E veja só, depois de ficarmos tão felizes e alegres com aquela palavra a respeito da motivação de continuarmos honrando o rei, a coroa, honrar a posição que nós temos diante de Deus e dos homens, agora nós vemos algo que é contrário. Em meio à crucificação, aqueles homens zombaram do Senhor Jesus, colocaram até mesmo uma coroa de espinho, cuspiam nele e até mandaram fazer uma placa, né? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas tudo isso em meio a um tom de ironia e de sarcasmo. E essa palavra, igreja, ela nos traz um encorajamento. Sim, a morte do Senhor Jesus Cristo e o seu sofrimento nos trazem encorajamento, porque Jesus Cristo se apegou àquilo que o Pai falou sobre ele, e não se apegou àquilo que os romanos, os fariseus, ou quem quer que fosse, falasse a respeito dele. Então, do mesmo jeito, nós vamos fazer na oração de hoje. Nós vamos nos apegar àquilo que Deus tem falado sobre mim, sobre você. O que Deus tem dito, não tem anunciado que nós somos reis e sacerdotes? Então, essa é a posição que nós vamos assumir. Porque o mundo grita contra nós. O mundo tenta nos entristecer, nos sufocar, nos levar para um canto de angústia e de dor. Mas nós, como o Senhor Jesus Cristo, vamos continuar honrando o reino e sabendo que a nossa premiação, o nosso galardão está no lugar bem guardado. Então eu gostaria que na oração de hoje você se posicionasse como um rei, como uma rainha, mas aos pés do Senhor Jesus Cristo. E quando digo estas coisas, é a saber de que estaremos nos opondo às circunstâncias que são negativas na minha e na sua vida. Pode ser que você tenha chegado aqui triste, pode ser que você esteja assistindo esta live ou esta gravação enfermo, pode ser que você esteja diante de uma grande contradição na sua vida, naquilo que implica o seu relacionamento com Deus. Pode ser que alguém tenha te magoado, pode ser que algum sonho que você estava almejando talvez ficou para mais tarde, não sei qual é
a tua situação. Mas agora você não vai olhar para esta situação. Você vai fazer como Jesus. Você não vai olhar para a zombaria dos romanos. Você não vai olhar para as acusações dos fariseus, dos hipócritas, dos falsos mestres, de nossos perseguidores. Você não dará atenção a espíritos imundos que tentam contra as nossas vidas. Nós vamos orar segundo aquilo que está na palavra do Senhor, aquilo que verdadeiramente somos, aquilo que realmente o Senhor nos chamou e nos consagrou para si. Eu me lembro agora daquele menino ruivo, de belos olhos, baixinho, e que honrou a Deus no meio de uma situação de risco, em uma situação de guerra, de batalha. Eu estou falando de Davi, em nome de Jesus, enquanto aquele gigante filisteu debochava dos israelitas e tentava de alguma forma amedrontá-los, e conseguiu, em nome de Jesus. Davi, ao ouvir o que os israelitas ouviram, agiu de uma outra forma. Enquanto os israelitas tremeram diante de Golias, Davi se fez uma pergunta, e não mesmo para si mesmo, mas para todos que estavam à sua volta. Ele disse: quem é este incircunciso? Ou seja, quem é este que não tem pacto com Deus, que não tem aliança com Deus, para falar desta forma aos servos do Altíssimo? Davi não aceitou aquela palavra negativa, Davi não aceitou aquela palavra de destruição, mas ele disse para aquele homem: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E é desse jeito que temos que nos posicionar. Davi ainda não tinha assumido o trono, mas já estava agindo como um rei, como um verdadeiro rei, como um verdadeiro homem de Deus. E é assim que nós vamos nos comportar hoje, como homens e mulheres já curados, sarados, libertos, transformados pelo poder de Deus, cheios da graça e da misericórdia de Jesus. Repito, eu não sei qual é a sua situação, mas a partir de agora, da primeira palavra até a última na oração, eu quero que você se alegre comigo na presença do Senhor, à luz da sua palavra em oração. Oremos em Cristo Jesus. Pai Santo e Deus querido, Deus Altíssimo, maravilhoso Deus, graças a Ti, Pai amado, aqui estamos dando continuidade ao nosso propósito de oração ao meio-dia, onde o Senhor, o nosso Deus, tem nos dado força e tudo que é preciso e necessário para que estejamos aqui sempre de segunda a sexta-feira. Pai, hoje estamos encerrando mais uma semana na Tua presença, em nome de Jesus. E eu quero Te agradecer por todas as vitórias, por todas as conquistas e por todos aqueles que o Senhor nos enviou durante toda essa semana no nosso propósito do meio-dia. Mas eu quero também orar, Pai, em especial pela vida deste meu irmão e desta minha irmã que está aqui ao vivo comigo neste exato instante, e aqueles que não puderam estar ao vivo, mas se comprometeram a orar conosco na Tua presença nesta gravação. Pai querido, Tu tem falado ao nosso respeito de que somos reis e sacerdotes. Ontem mesmo o Senhor nos deu uma palavra para que viéssemos a honrar o Rei, para honrarmos a coroa em nome de Jesus, para honrarmos a nossa pátria celestial. Mas, Pai querido, a verdade é nua e ela é crua e muitas vezes desagradável. E assim como o Senhor Jesus recebeu deboches, recebeu insultos, assim também, Pai, todos os dias, como diz a Tua palavra, somos lançados ao matadouros. Quantos não estão aqui, Pai, em meio a uma alegria a qual Tu nos deste, mas o inimigo, que é ladrão, roubou essa alegria, Pai. Praticamente deu uma rasteira no meu irmão e na minha irmã, que agora se encontra abatido,
triste e com o semblante caído, mas nós não vamos olhar para aquilo que o inimigo está fazendo. Como assim o Senhor Jesus manteve o foco naquilo que implicava a vida eterna, a ressurreição e a vida? Sim, Pai querido, durante todo o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele anunciava tais coisas aos seus discípulos, que Ele seria morto, mas que Ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus Cristo, Pai, fitou os olhos daquilo que o Senhor mesmo reservou para Ele. E eu gostaria que nesta hora, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo me ajude, que o Teu Espírito Santo ajude este meu irmão e ajude esta minha irmã a fitar os olhos para o dia da bênção, o dia da vitória, o dia da cura, o dia do milagre, o dia do livramento. Sim, Pai, como foi dito hoje nesta pequena e humilde saudação a respeito do Teu servo Davi, Pai, que ouviu tudo aquilo daquele gigante, como assim todos os israelitas haviam ouvido, mas ele agiu de forma diferente, Pai querido. Ele agiu como um verdadeiro rei, ele agiu como um legítimo filho do Altíssimo, em nome de Jesus, e ele declarou: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E ali Davi, Pai, com seu alforje, com suas pedrinhas, derrubou o gigante e cortou-lhe a sua cabeça com sua própria espada. Louvado seja o Teu nome. E hoje, Pai, que nós possamos fazer como Davi, embora não tenhamos certas habilidades, embora não tenhamos certos instrumentos para derrubar o inimigo, mas o Senhor é um Deus tão grande que vai usar a nossa pequenez, o Senhor vai usar a nossa humildade para derrubar o gigante de nossas vidas e vai fazer com que aquilo que o gigante tem usado contra nós, na verdade, será a sua derrota. Louvado seja o Teu nome pelo encorajamento, louvado seja o Teu nome, Pai, pela condição que o Senhor está nos dando hoje para vencer, pois o inimigo a toda hora fala aos nossos ouvidos e tenta contra as nossas vidas, dizendo que não somos capazes, dizendo que não vamos conseguir, fazendo como o gigante Golias, fazendo como aqueles soldados romanos, zombando de nós, nos insultando. Mas agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos a vencer, a ter a vitória em nossas mãos, a saber de grandes testemunhos que o Senhor nos permitirá para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que agora, neste exato instante, o meu irmão e a minha irmã coloque a sua fé em ação a respeito daquilo que o próprio Senhor Jesus tratou na cruz do Calvário, olhando para o Pai, olhando para a eternidade, não olhando para o dia da morte, mas já olhando para o terceiro dia, já olhando para a ascensão, já olhando para o envio do Espírito Santo sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Sim, Pai querido, e se houver algum espírito imundo que está tentando contra as nossas vidas, tentando roubar a mensagem de Deus, tentando atrapalhar esse propósito ao meio-dia, Pai, que o Senhor o repreenda em nome de Jesus, pois aqui estamos lutando com aquilo que o Senhor nos deu, lutando com aquilo que o Senhor nos capacitou, lutando com aquilo que o Senhor nos confiou em nome do Senhor Jesus Cristo. Não somos nada, não somos ninguém, somos apenas pó, somos vasos de barro nas mãos do oleiro em Cristo Jesus. Então faça-se a Tua vontade, Pai. Continua forjando o nosso caráter, continua fortalecendo os músculos da fé nesse instante e não permita que nenhum de nós venha cair, que nenhum de nós venha se acovardar, que nenhum de nós venhamos retroceder, mas continuemos avante, Pai, olhando para frente, com o olhar fito no Senhor Jesus Cristo, sem olhar para a direita e nem para a esquerda, para trás de nós, Satanás, porque somos soldados do Rei Jesus, nós pertencemos ao Rei, nós temos uma coroa, nós temos uma recompensa eterna e não vamos desistir. Aqui estamos, Pai, para obedecer ao Senhor, para glorificar o Teu nome nesta oração, para darmos testemunhos
em teu nome e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. É assim, Pai, que no nome de Jesus nós te oramos, damos graças a Ti e glorificamos a Ti em Cristo Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Você pode dar graças a Deus, você pode dar brados de vitória, porque Deus nos encorajou neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós não estávamos sentindo abatidos, oprimidos, e agora nos sentimos encorajados? Eu confesso a vocês, igreja, e peço oração em nome de Jesus. Eu tenho tido algumas dificuldades para se lançar ao propósito do meio-dia, e eu não creio que isso é de Deus. Eu creio que isso pode ser uma artimanha do inimigo, em virtude daquilo que Deus fará comigo e com você no futuro, a respeito das orações que nós temos feito aqui neste lugar. Então eu peço em nome de Jesus, me ajude em oração para a glória do Altíssimo. Vamos nos unir como igreja e no nome de Jesus continuar esse propósito, porque se está havendo dificuldades, se está havendo complicações, se está havendo zombaria, se está havendo insultos por parte do maligno, é sinal que esse projeto é de Deus em nome de Jesus. Me ajude em oração, porque eu estou sempre para a glória de Deus, te ajudando em oração em Cristo Jesus. E assim, amada igreja do Senhor, encerramos mais uma semana do nosso propósito de oração ao meio-dia. E na próxima semana, a partir de segunda-feira, estaremos de volta. Aproveite bem o final de semana e se dedique a Deus. Não é porque não vai ter o propósito ao meio-dia que você vai deixar de orar, que você vai deixar de falar com Deus, que você vai deixar de meditar e ler a palavra do Senhor. Pelo contrário, você vai se motivar cada vez mais e saber que nós temos um mundão por aí para ganhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, façamos como Davi, vamos enfrentar os gigantes que nos afrontam, vamos fazer como Jesus, enfrentar a cruz, carregar a nossa cruz. Esse é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa ser com todos nesse final de semana, e repito, se Deus quiser, na próxima segunda-feira estaremos de volta sempre ao meio-dia. Abra sua mão, receba a bênção de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida, depois feche com fé e glorifique o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Fica na paz, meu irmão. Fica na paz, minha irmã. Amém. Você fecha a sua mão, dá aquele brado de vitória e glorifica o nome do Rei Jesus. Até a próxima semana, igreja. Feliz sábado em nome de Jesus e até logo, se Deus quiser. Amém.